Bom, agora nós vamos ver um exemplo de uma arquitetura diferente, né? O x86, arquitetura de conjunto de instruções x86. O x86, ela é a arquitetura que veio com os nossos processadores ao longo dos anos, né? Desenvolvida lá inicialmente pela Intel. A diferença é que essa é uma arquitetura muito mais CISC do que RISC, né? No início ela era bem CISC, depois a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Que hoje tem uma certa mistura, né? Um pouco o CISC carrega um pouco de RISC, o RISC carrega um pouco de CISC, mas eu posso dizer que a x86 é uma arquitetura do tipo CISC, tá? E o CISC, na hora de implementar, ela é bem mais complexa de fazer, né? Na hora de fazer a organização da máquina, porque como vocês vão ver, as instruções não são muito regulares, eu tenho muitas instruções complexas e eu tenho que fazer com que a minha máquina funcione para as instruções simples e para as complexas. O RISC não, o RISC, como a gente já viu, já é algo muito mais bem comportado, muito mais bem organizado. E tanto o MIPS quanto o RISC-V, eles são bons exemplos de um conjunto de pessoas reduzidas trabalhando para criar uma arquitetura muito bem feita. O x86, ela acabou se disseminando e virando um conjunto de pessoas distintas, em momentos distintos, trabalhando na evolução da arquitetura. E por isso ela foi ficando cada vez mais complexa. Tá? A gente vai ver um pouquinho aqui da história da evolução do x86, até para vocês entenderem um pouco. Então ela surge lá na Intel, né, com seus primeiros processadores, na década de 70. Então ela vem ali com o 8080, que era um microprocessador de 8 bits. Tá? Então ele tinha uma arquitetura do tipo acumulador, né? Era muito mais simples, não tinha muitos registradores, não tinha um banco de registradores, na verdade ele tinha um acumulador e 3 registradores que poderiam ser utilizados. Tá? Depois, em 1978, a Intel lança o 8086, né? Daí vem o nome x86 aqui, né? Que era uma extensão dessa versão anterior para 16 bits. Tá? E era claramente CISC, era bem mais complexo. Né? E em 80, logo 2 anos depois, vem o 8087, que foge dessa nomenclatura 86, mas tem uma razão específica para isso, porque aqui era o nosso processador inteiro, né? E o 8087 vem como um coprocessador de ponto flutuante, né? Para fazer operações com números ponto flutuante. Então ele adiciona as instruções de ponto flutuante e uma pilha de registradores. Depois vem o 80286, né? Que vocês, alunos novos, não são dessa geração, mas lá tempo atrás, bem antes do Pentium, né? A gente chamava as máquinas da Intel, era o 286, 386, 486, que vem exatamente daqui do 80286. Tá? Como se fosse uma segunda versão do 8086. Tá? Esse aqui seria o 80186, né? Mas esse 1 sumiu aqui. Né? Então ele já tinha 24 bits, tinha uma memória segmentada, fazia mapeamento, proteção, já era uma coisa bem mais evoluída. Né? Depois em seguida vem o 386, o 386 passa a ser a extensão de 32 bits, né? E aí alguns chamam essa arquitetura de IA32, por causa de ser a extensão de 32 bits. E aí já tinha outros modos de endereçamentos e operandos, mapeamento de memória mapeada, segmentada, a coisa vai evoluindo, né? E a máquina vai ganhando em desempenho com isso, né? Além de outras coisas que aconteciam naquela época, porque o número de transistores ia aumentando, porque os transistores iam ficando menores, os transistores consumiam menos energia, a frequência subia. Então era uma época muito boa para a indústria, porque os computadores, eles facilmente, uma nova geração tinha um desempenho melhor do que o da outra. Né? O facilmente, entre aspas, né? Porque tinha um trabalho de engenharia e de ciência por trás muito grande. Bom, depois vem o 486, né, lá no final da década de 80, e aí já vem uma máquina super avançada, né, para a época, que era pipeline, que tinha caches, ponto flutuante. Né? Então isso vocês vão ver, né, o que é pipeline, caches, vocês vão ver ao longo do curso. É o objetivo desse curso, a gente entender essas coisas básicas. Né? Depois vão ter coisas mais avançadas que a gente vai ver lá no C2. Né? E aí começaram a aparecer competidores, a Intel, a AMD, a Cyrix e assim por diante. Tá?
Depois, continuando com a Intel aqui, vem o Pentium em 1983, que já era um pipeline super escalar, com caminho de dados de 64 bits. O super escalar eu vou dar uma pincelada para vocês aqui ao longo do curso, mas isso fica mais específico lá em OC2, lá em OC2 que eu explico direitinho. E aí já tinha extensão para multimídia, e veio essa versão do Paint teve um famoso, depois vocês podem olhar, acho que no livro tem isso em detalhes, pode procurar na internet também, tinha um bug na versão, na extensão de ponto flutuante, que fez com que a Intel tivesse que recolher os processadores, né, e foi um prejuízo imenso para a empresa. Depois vem o Pentium Pro, o Pentium 2, a evolução, que já traz uma nova organização, né, ele já tenta reestruturar a máquina para que ela ficasse um pouco mais eficiente. Depois o Pentium 3 vem com mais extensão de mídia, vem com mais registradores, o Pentium 4 também já traz uma nova organização, né, uma outra versão de extensão de vídeo, e aí continua, né? Em 2003, por exemplo, tem uma MD64, que é uma extensão para arquitetura de 64 bits, desenvolvida pela AMD, não necessariamente pela Intel. Então, grupos de engenharia diferentes trabalhando na mesma arquitetura e foi fazendo com que a arquitetura fosse ficando cada vez mais complexa. Tá? Mais recentemente, já no nosso milênio aqui, né, com a seção da melhoria na frequência dos processadores, começaram a vir as máquinas multicore, né? Então ela teve toda a adaptação dessa arquitetura x86 para as máquinas multicore, né? A AMD também correu atrás, aí depois veio com extensões vetoriais, que a gente vai ver um pouco mais lá para frente do curso, e assim por diante. Tá? Olha uma coisa extremamente interessante aqui do x86, essa aqui de certa forma o banco de registradores do x86. Diferente de uma máquina RISC, que a gente tem lá 32 registradores, pode usar praticamente todos eles, aqui no x86 a gente tem pouquíssimos registradores. Basicamente a gente tem aqui 8 registradores de propósito geral, tá? GPR é General Purpose Register, então registradores de propósito geral, a gente só tem 8 registradores. Os demais registradores são registradores especiais, né? Como PCs, stack pointers e assim por diante, tá? Então a gente tinha só 8 registradores de 32 bits. Mas por que isso? Muito porque as instruções do x86, diferente das instruções RISC, no RISC a gente lembra que os operandos sempre têm que ser registradores, né? A gente não pode acessar diretamente uma posição de memória. Para a gente acessar uma posição de memória, primeiro a gente tem que usar uma instrução que acessa a memória e depois sim fazer uma instrução lógica aritmética com esse valor. Nas máquinas CISC, como o x86, esse acesso direto à memória é permitido. Então, o registrador de origem, por exemplo, da máquina, pode ser um registrador ou uma memória. Tá? E o segundo operando, né, pode ser também um registrador, uma memória ou um imediato. Né? Mas tem que tomar um certo cuidado. E outra coisa, aqui no x86 eu tenho só 2 operandos explícitos. Se eu coloco, deixa eu fazer um exemplo aqui, né? Deixa eu pegar a caneta aqui e vou fazer um exemplozinho besta aqui. Se eu tenho aqui um AD, A, B, nomes ilusórios, tá, gente? Esse A e B dos registradores. O que eu faço eu somo A com B e guardo o resultado no próprio A. Então, o primeiro registrador de origem é o registrador de destino. É o que está marcado aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui para o laser. Então, o primeiro registrador de origem é o registrador de destino. Então, eu faço A mais B e guardo em A. Então, eu posso ter 2 registradores. Né? Eu posso ter, tipo, AD, registrador 1, registrador 2. Posso ter AD, registrador 1 e um imediato. Posso ter AD, registrador 1 e uma memória. Posso ter AD, memória e um registrador, aí eu guardo o resultado na memória, ou eu posso ter AD, memória imediato. Eu não posso ter 2 memórias ao mesmo tempo, tá? Mas basicamente isso. E também tem alguns modos de endereçamento diferente. Mas vocês já veem que a máquina é um pouco diferente. E acessar a memória diretamente é uma vantagem, em alguns casos, porque você precisa de menos instruções, porque você não gasta o load, por exemplo.
mas pode trazer sérios prejuízos, como vocês vão entender mais lá na frente no curso, tá bom? Bom, aqui a gente vê algumas instruções do x86, não quero que vocês fiquem entrando no detalhe aqui, não é esse o objetivo aqui. O objetivo aqui diferentemente do RISC-V e do MIPS, por exemplo, que a gente viu agora, há pouco tempo atrás, que as instruções são de tamanho fixo, 32 bits, muito bem organizadas, aqui no x86 isso não é verdade. Então, por exemplo, essa instrução aqui, JE, ela tem 4 com 4, 8 mais 8, 16 bits. Essa instrução push tem 8 bits. Essa instrução call, por exemplo, tem 40 bits. Essa instrução test tem 48 bits. Então, cada instrução tem um tamanho diferente. Isso é um problema? É um problema na hora de você montar a máquina. Você tem que ficar... É muito mais difícil de você decodificar, porque você primeiro tem que ver qual instrução que é para saber qual o tamanho dela, para saber como é que você diferencia para onde vai cada bit. Isso vai ficar claro quando a gente estiver vendo lá o caminho de dados. Tá bom? Bom, aqui só mais alguns detalhes, né, do x86, né, que quando eu tenho instruções complexas, obviamente que é muito mais difícil de eu implementar, né? Eu preciso de micro-operações para fazer com que a máquina funcione, né? E a performance, até de certa forma, era comparada com o RISC, né? Mas a maneira de implementar é muito mais difícil. Mas por que o x86 ganhou mais o mercado? Porque como foi uma versão inicial lá da Intel, e a Intel acabou ganhando mercado, né? Também tinha a arquitetura, tinha a PowerPC da IBM, né? Que também era uma arquitetura CISC, mas acabou que a Intel ganhou o mercado. Ele gerava tantos fundos e as máquinas melhoravam tão facilmente de uma geração para outra, que depois ficou difícil mudar. Para que eu vou mudar? Né? Hoje que a gente tem um cenário diferente, as máquinas são diferentes, os usuários são diferentes, porque o usuário hoje não é necessariamente um humano como eu ou você. Né? Às vezes um usuário de um computador é uma outra máquina. Né? Até se a gente pensa na questão da internet das coisas hoje, isso é muito comum. Então, às vezes a gente precisa de máquinas mais simples para economizar energia, né? Mas que tem um desempenho bem razoável. Tá? Bom, então isso é só para vocês verem as diferenças então, entre essa questão do x86, que é uma arquitetura CISC, muito mais complexa de ser montada, do que uma máquina RISC, né, como o RISC-V e o CISC. É por isso que, por exemplo, nos cursos a gente acaba adotando uma arquitetura tipo RISC, que é muito mais tranquilo de apresentar para vocês. Mas vocês não precisam ficar extremamente preocupados, porque os conceitos importantes a gente ensina aqui, todos aqui, tá? E depois vocês são capazes de pegar qualquer arquitetura e entender. Vocês vão ver que tem umas são mais difíceis que a outra, mas dá para entender, não é uma coisa de outro mundo não. Ok? Obrigado e tchau para vocês.